Olá, boa noite. São 19 horas e 30 minutos. Estamos iniciando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Você é muito bem-vindo ao nosso canal e desejamos desde já que a graça do Senhor, a sua bondade e a sua presença esteja na sua casa. Estamos estudando o tema Graça que Transforma. É um livro do Dr. Jerry Bridges, um pastor presbiteriano norte-americano já falecido. E hoje nós faremos o nosso estudo de número 12, que trata do tema O Menor de Todos os Santos. Então, vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Viver à altura de quem somos é um desafio imenso e necessário. Quanto mais sabemos a respeito da santidade, tanto mais saberemos o quanto nós não somos santos. Também reconhecemos a necessidade e da suficiência da graça para o nosso auxílio. Nós reconhecemos a necessidade e reconhecemos a suficiência da graça para o nosso auxílio. Tudo o que fazemos é pelo favor imerecido de Deus e não pelo nosso próprio valor ou mérito, as nossas conquistas pessoais na presença de Deus. A grande maravilha do Evangelho é que Deus transforma os piores inimigos de sua graça em seus maiores servos. E Paulo, o apóstolo Paulo, é um dos maiores exemplos disso, pois ele perseguia a igreja e se tornou apóstolo de Cristo, conforme ele ensina em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. E aqui em Efésios 3, versículo 8, Paulo se refere a si mesmo literalmente como o menor que o menor de todos os santos. Como é que Paulo via a si mesmo diante dessa graça que nós temos conhecido nas nossas quartas-feiras, nesses encontros de estudo da palavra de Deus? Primeiro, ele se apresenta como o apóstolo indigno. O apostolado de Paulo foi fruto do favor não merecido da parte de Deus. E isso nos mostra que ninguém é digno por si mesmo de fazer qualquer coisa para Deus, a não ser por meio da graça. Todos os nossos dons espirituais são frutos da graça divina. Paulo afirma isso com todas as letras em Romanos capítulo 12, versículo 6, quando falando sobre os dons espirituais, diz que todos eles são recebidos conforme a medida da graça que Deus repartiu e distribuiu a cada um. Portanto, quer seja a vida eterna ou o ministério no corpo de Cristo, a graça é a fonte de tudo. Essa graça nos foi dada em Cristo, nós já vimos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Cristo é, da parte de Deus, a nossa salvação, a nossa justificação e a nossa santificação. Pedro também afirma a prerrogativa da graça na vida cristã quando diz que devemos servir uns aos outros conforme os dons que nós recebemos da parte de Deus. Dons que são frutos da graça de Deus na vida de cada irmão, de cada irmã em Cristo. O fato é que nós não merecemos os dons com os quais servimos no corpo de Cristo, a igreja. Os próprios dons são obras da graça em nós. A nossa dignidade está na ação graciosa de Deus na nossa vida. Uma vez, deixa eu repetir. A nossa dignidade está na ação graciosa em nós que nos salva e que nos capacita para servir numa vida produtiva. Não existe, em função disso, cristão mais digno ou cristão menos digno. Todos nós somos indignos e todos nós recebemos a graça de Deus na nossa vida para servirmos uns aos outros e com isso também servirmos ao Pai, ao Senhor de
todos nós. Uma vez que a graça está em Cristo, os méritos que Deus leva em conta são tão somente e sempre os méritos de Cristo, nunca, jamais os nossos próprios méritos. Nossa mente está tão impregnada do conceito de desempenho que esquecemos que um dom é uma dádiva graciosa. Um dom é algo que foi dado, não obtido, foi ganhado, não comprado, é fruto da graça, não da justiça própria ou do mérito humano que quer se realizar na presença de Deus. Servir é uma concessão divina e graciosa que nós não merecemos nem mereceremos jamais algum dia. Falar em nome de Deus é também falar perante Deus, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. É na presença de Deus que nós falamos a vocês a respeito do perdão divino. Isso significa que Deus nos envia, mas que também nos observa. Por isso, a graça é o sustentáculo necessário para qualquer ação que façamos em nome dele, conforme ele nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Deus é misericordioso e sua misericórdia é a sua graça expressa especificamente para pessoas vistas por ele como culpadas, condenadas e incapazes de se ajudarem. Derramar misericórdia é aliviar a miséria alheia devido ao pecado. Só que Deus faz mais. Ele alivia a miséria e eleva o pecador à condição de filho com o ministério na igreja. E no caso do apóstolo Paulo, enviado em seu próprio nome para anunciar a Cristo às pessoas. Nós não podemos perder de vista, ou nós não podemos perder a visão da nossa incapacidade para não ficarmos soberbos, o equilíbrio entre a incapacidade por um lado e a soberba por outro é exatamente a graça de Deus derramada sobre nós. Se superenfatizarmos a incapacidade, nós imobilizamos o serviço que devemos prestar uns aos outros. E se nós subestimarmos, tratarmos como inferior a nossa incapacidade, nós cedemos à soberba e ao orgulho pecaminoso que nos atrapalha a servir. Nossa falência, nós já vimos em um estudo passado sobre essa graça que transforma, ela não é temporária, mas ela é permanente. E é exatamente porque a nossa falência é permanente que a graça é o ingrediente necessário para nos devolver o equilíbrio de uma vida digna na presença de Deus e um serviço cristão eficaz. Cristo é a nossa dignidade, a graça só pode ser encontrada nele e partindo dele, ela é derramada abundantemente sobre nós. Por isso, em segundo lugar, o apóstolo Paulo também se considerava o apóstolo inadequado. E ele fala isso com todas as letras em Efésios 3:8 e 2 Coríntios capítulo 1, e ele repete isso de forma muito forte em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e versículo 10, onde ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Observe que Paulo não se ensoberbece em nenhum momento nessa afirmação ousada da parte dele, porque ele mostra que não foi ele quem fez mais do que os outros. Ele ressalta e deixa bem claro que foi a graça que agiu nele, é que realizou através dele muito mais do que os outros. Portanto, ele não se gloria em si mesmo, mas ele se gloria na graça, naquilo que Deus providenciou para que ele pudesse realizar o seu ministério. Olhando dessa forma, Paulo afirma claramente que ele se tornara apóstolo e exercer o seu ministério por causa da graça de Deus na sua vida. A graça se manifestou de forma dupla na sua vida, como um dom imerecido na sua salvação e como poder capacitador para a realização do seu
ministério. Essa é a graça dupla. O mais importante observar nesse relato de Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, verso 9 e verso 10, é que não é que ele esteja discorrendo sobre um tema teológico, mas que esteja dando o seu próprio testemunho pessoal, falando do coração. A operação do poder de Deus no ministério cristão é fruto da graça, do mesmo modo que a salvação dos pecados. Somos salvos e perdoados dos nossos pecados pela graça e somos capacitados a servir uns aos outros e realizar a obra de Deus pela mesma graça. Paulo disse a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É a graça que nos fortalece para enfrentar qualquer desafio e para apresentar o serviço que é aprovado pelo próprio Deus na sua presença. Todos nós precisamos desses dois aspectos da graça agindo em nós. Somos salvos pela graça e somos capacitados também pela graça. A vida moderna exige tanto dignidade quanto competência para suas realizações. A falta de um prejudica o desempenho do outro. Todavia, Deus não exigiu nenhum dos dois, nem desempenho e nem competência, pois ele toma em suas mãos pessoas tanto indignas quanto incapazes e realiza por seu intermédio a sua obra maravilhosa. Ele as torna dignas e ele as torna capazes. Somente em Cristo nós encontramos a nossa dignidade exatamente na dignidade de Cristo. Observa como isso fica claro no testemunho do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Deus me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Cristo o considerou fiel, designando-me para o ministério. Cristo o fortaleceu, Cristo o considerou fiel e Cristo mesmo o designou para o ministério. Aí vem o motivo que explode no testemunho do apóstolo Paulo. Ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, o homem que blasfemava, o homem que perseguia a igreja, o homem que era insolente, que gritava com as pessoas, desafiando Deus publicamente. Esse Deus fortaleceu, esse Deus considerou fiel e esse Deus designou para o ministério. Por quê? Porque transbordou a graça sobre ele. Verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso ele se considerava o menor de todos os apóstolos. Não tem nada a ver com competência, não tem nada a ver com desempenho. Nós encontramos a nossa dignidade na dignidade de Cristo somente. Olha outro texto para você observar o que a Escritura diz sobre essa questão. Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, a ministração do Evangelho só leva a dois resultados: vida ou morte. Nós tratamos disso numa exposição bíblica recentemente na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, que está lá no nosso canal do YouTube. Você pode procurar a exposição de 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14
verso 17, aroma de vida e cheiro de morte. Quem crer conhecerá a vida eterna, mas quem rejeitar permanecerá na escravidão da morte. Olhando por outro lado, quem é suficiente para a proclamação desse evangelho? Paulo faz essa pergunta em 2 Coríntios 2,16. A fragrância do evangelho está na ação da graça em nossa vida. A resposta de Paulo é que a nossa suficiência vem de Deus, 2 Coríntios 3, versículo 5, que preferiu colocar o tesouro do evangelho dentro de vasos de barro que somos nós. Todos nós, de uma forma ou de outra, se sente incapaz para o serviço do reino de Deus. Não é novidade quando você é desafiado para qualquer serviço na igreja, você se sentir incapaz. Quando você se sente totalmente capaz, a coisa não está indo bem. Mas quando você percebe a sua incapacidade e confia no poder daquele que está te chamando, é que então o serviço de Deus é feito com fidelidade e de forma que o agrada na vida da igreja. A suficiência ela vem da misericórdia, da graciosidade divina em nos conceder vida e poder em Cristo para servir o próximo. Quando Paulo afirmou que pela graça de Deus chegou a fazer mais que todos os outros apóstolos, ele não estava sendo orgulhoso ou soberbo, pois não exaltava a si mesmo, mas, como eu disse agora há pouco, ao poder da graça em sua vida. O que Paulo fez, na verdade, foi levar o orgulho humano ao pó. A graça de Deus é a causa eficiente de tudo. O único bem que possuímos é aquele que Deus realiza em nós e por meio de nós. Essas são palavras de João Calvino nas Institutas. É fato que trabalhamos e não somos inativos, mas esse trabalho só produz resultados espirituais duradouros após a ação divina da graça em nós. E Paulo não fala de parceria ou trabalho conjunto. Ele fala do trabalho da graça nele e através dele. É a graça que realiza tudo. Nós somos meros instrumentos do favor divino. Assim, Jerry Bridges afirma no seu livro que nós estamos estudando: o seu trabalho só tem resultado positivo para Deus enquanto o Espírito Santo reina, orienta, lidera e capacita o seu trabalho. Toda a nossa ação obediente só terá razão de ser se, além do Espírito Santo fazer tudo, ainda abençoar o trabalho. Tudo provém de Deus, no fim das contas, que colocou o grande tesouro do Evangelho, que é Jesus Cristo, em vasos de barro, frágeis como nós. Todos nós podemos trabalhar muito, mas sem a bênção do Espírito, o resultado positivo não virá. Só Deus faz as coisas crescerem. Só Ele pode abrir corações ao Evangelho. Só Ele pode fazer o discipulado frutificar e as pessoas se firmarem na igreja, no corpo de Cristo, de forma ativa e saudável. Por isso, nunca é demais afirmar e reafirmar que a graça é suficiente. O ensino bíblico claro é que a graça é suficiente para suprir-nos em nossa fraqueza. O valor do sacrifício de Cristo cobre a nossa falta de valor e o Espírito Santo nos torna efetivos, produtivos, frutíferos, apesar da nossa inadequação. O paradoxo da graça e aquilo que parece ser uma contradição é a descoberta de que quando somos fracos em nós mesmos, somos fortes em Cristo. O poder de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, nós vimos semana passada, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando somos fracos, então é que somos fortes. Porque fracos e frágeis como somos, estando nas mãos de Deus, ele realiza com poder a sua obra. Assim, isso acontece porque descobrimos que todas as nossas obras, Isaías 26, verso 12, tu, Senhor, as fazes
por nós. O contraste entre a fraqueza humana e o poder divino é vívido nas Escrituras. Isaías 41, 14 e 15 mostra isso. Em tudo e para tudo sabemos que é Deus quem nos ajuda acima da nossa capacidade e força. Somos como vermes, completamente indefesos ante o poder da sola de um sapato. Olha o caramujinho aí, uma situação difícil nessa fotografia que eu achei na internet. Somos como vermes completamente indefesos ante o poder da sola de um sapato, mas mesmo assim Deus cuida de nós e nos ajuda. Mesmo o mais frágil verme pode ter a confiança da ação ajudadora de Deus. Isaías enfatiza que toda a força que vence vem unicamente do poder gracioso de Deus. Olha o que ele escreve em Isaías, capítulo 41, verso 14 e verso 15. Isaías 41, 14 e 15. Não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Não tenha medo, eu te ajudo. Olha como Deus, na sua graça, é carinhoso conosco. Ele vê a nossa insignificância e não a despreza. Ele vê que o nosso esforço é incapaz e não nos abandona. Ele vê que somos lentos, somos fracos e somos pequeninos, mas nos enxerga. Esse é o Deus que, por meio de Jesus Cristo, veio até nós e nos livrou da condenação dos nossos pecados e nos ajuda e nos capacita a servi-lo, servindo bem uns aos outros com o ministério que ele nos oferece em Cristo. Deus permite que estejamos completamente conscientes da nossa fraqueza para nos fortalecer com o seu poder, com a sua força, a fim de que a glória seja dada somente ao seu nome. Logo, quando nos tornamos conscientes da nossa fraqueza, Deus nos faz fortes em suas mãos. Os deveres que Deus requer de nós são proporcionais aos recursos que nos estão disponíveis em Cristo e não em nós mesmos. Não temos capacidade para realizar as obras de Deus. No entanto, quando reconhecermos ser impossível para nós realizarmos algo em nossa própria força, descobriremos o segredo da sua realização. São palavras de John Owen, um pastor do século XVIII. Na verdade, século XVII. E assim, nós precisamos aprender a praticar essa graça sacrificial. O ministério cristão efetivo em qualquer área envolve sacrifício. Isso porque ministrar é servir, servir como um escravo. Não tem como ilustrar melhor o serviço de um escravo do que procurar imagens sobre a escravidão que reinou no Brasil até o final do século XIX. Embora a Bíblia fala que o nosso serviço a Deus é um serviço de escravidão, aquele a quem nós servimos não nos trata como os senhores de terras e os feitores da história da escravidão no Brasil. A nossa escravidão não é uma escravidão debaixo da opressão de Deus. É uma escravidão por causa da conquista do amor de Deus
quando pagou as nossas dívidas e comprou a nós para si, não para nos oprimir ainda mais, mas para nos libertar de todo e qualquer jugo de escravidão, de tal modo que, embora sejamos servos, escravos de Cristo, nas nossas mãos não pesam os grilhões e as correntes que impedem os nossos movimentos, porque Cristo nos libertou. E o nosso serviço de escravos, é um serviço livre, voluntário, agradecido, porque não podíamos pagar o preço da nossa dívida, não podíamos nos libertar da nossa opressão, e Ele o fez gratuitamente, graciosamente por nós, se entregando naquela cruz. Para servir como escravos, nós precisamos de disposição e sacrifício da própria vida. Paulo menciona isso em 1 Tessalonicenses 2, verso 8. Sacrificar-se é entregar-se sem reservas, ser tudo para com todos, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Como podemos obter esse espírito sacrificial? 2 Coríntios 8 e 9 aponta um exemplo prático na experiência das igrejas da Macedônia. A sua generosidade quanto à oferta que eles enviaram aos pobres de Jerusalém se notabilizou por terem ofertado há quatro questões relacionadas aqui. A primeira, eles ofertaram em meio a muita pobreza e provações. Eles não ofertaram das sobras que tinham, mas eles ofertaram do que tinham e lhes faria falta. Nós é que muitas vezes ofertamos do que nos sobra. E por isso é fácil ofertar assim. Mas eles voluntariamente ofertaram, mesmo sendo que eles também passavam necessidades, porque não eram ricos, eram pobres. Segundo, eles ofertaram acima da sua capacidade. Só é possível ofertar acima da capacidade quando houver graça inundando o nosso coração. Terceiro, eles pediram com muitos rogos, com insistência, o direito de ofertar. Paulo viu a situação das igrejas da Macedônia e decidiu que não pediria ofertas naquelas igrejas porque ele não queria oprimi-las. Mas quando eles souberam que Paulo estava levantando uma oferta para os pobres de Jerusalém, eles pediram com muitos rogos a graça de participar, e Paulo explica em 2 Coríntios 8 e 9 que eles o fizeram porque entenderam que eles receberam a graça por meio daqueles que vieram de Jerusalém pregando o evangelho de cidade em cidade. Eles queriam ajudar com bens financeiros aqueles que lhes deram bens espirituais gratuitamente ao pregar o evangelho. E quarto, Paulo diz que eles ofertaram a pessoas que sequer conheciam pessoalmente. Nunca tinham visto qualquer uma daquelas pessoas de Jerusalém, mas deram voluntariamente, graciosamente, generosamente, porque conheciam a Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de cada um deles. A graça praticada foi a graça vista, conhecida e recebida de Jesus Cristo, que se entregou por amor a eles e a nós. A palavra graça tem nesses capítulos de Coríntios os dois significados de dom imerecido e de capacitação do Espírito. Essa generosidade é uma ação de Deus nos corações dos crentes, capacitando-os ao desprendimento pela generosidade como fruto do Espírito Santo. Deus pode operar diretamente nos corações dos crentes. Ele o faz, 2 Coríntios 8,16, está dito que ele faz isso. Ou como usualmente faz, por meios indiretos, por meios naturais, tais como o argumento persuasivo, que é o que Paulo faz em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, dizendo à igreja de Corinto, olha, eles que tinham muito menos condições que vocês, pediram insistentemente para participar. E vocês não vão participar? Isso é linguagem persuasiva.
Então, a graça de Deus, ela nos basta e ela é efetiva para nos capacitar ao serviço do ministério cristão, qualquer tipo de serviço, ao diaconato da igreja, ao presbiterato da igreja, ao ofertar financeiramente, ao participar de um coral, aprender a cantar, afinar a voz. Deus vai nos capacitando para que possamos servir mais e melhor a cada dia. Por isso, nós podemos pensar e refletir sobre a recompensa da graça. Deus transforma nossa indignidade de ministrar em dignidade em Cristo. Somos inadequados, mas Deus nos capacita na graça que está em Cristo Jesus. Não gostamos de sacrificar-nos, mas Deus nos dá esse espírito sacrificial de abnegação pela sua graça. Tudo é pela graça, não há exigência nem aceitação de valor ou capacidade humana da parte de Deus. Não tem como tentar competir o nosso mérito e o desempenho e a nossa competência com a graça, a generosidade, o favor não merecido de Deus que nós recebemos por meio de Cristo. Então, tudo é pela graça. Não há exigência nem aceitação de valor ou capacidade humana da parte de Deus. Agora, qual a relação da graça com os galardões? Se todos os nossos esforços são resultados da graça, onde está o papel do serviço fiel? Por que eu tenho que servir fielmente? Deus promete galardões e todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, Mateus 25, 21, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todavia, mesmo os galardões precisam ser interpretados como recompensas da graça e não do mérito. Nosso trabalho, por mais duro que seja, não pode obrigar Deus a nos recompensar. Paulo fala isso em Romanos 11, 35. Deus não nos deve nada. Nada levaremos a Ele que não tenha vindo primeiro dele mesmo para nós. É importante você refletir sobre isso. As nossas melhores obras só são aceitáveis a Deus quando oferecidas por intermédio de Jesus Cristo, o nosso mediador da graça, conforme Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Quando voltamos à parábola da vinha de Mateus 20, trabalhamos 2 estudos daquela parábola aqui, nessa série de quarta-feira, você pode ver no nosso canal, nas postagens anteriores, nós percebemos no contexto que Cristo prometeu recompensar seus discípulos 100 vezes mais. 100 vezes mais significa 10.000%. Já pensou? Isso significa que as recompensas de Deus não são apenas de graça, mas elas são graciosas, generosas, acima de qualquer medida. Galardões são possíveis exatamente por causa da graça, pois a bênção é prometida mesmo que não seja merecida. Somos nós. É para nós, é conosco que Deus faz tudo isso. Isso nos leva, então, à conclusão, algumas conclusões desse estudo nosso dessa noite. Em nós mesmos, nós somos fracos. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui para que vocês possam me acompanhar melhor. Ok. Muito bem. Voltando às nossas conclusões, em nós mesmos somos fracos, indignos,
inadequados. Reconhecer essa verdade é colocar-se debaixo da graça de forma humilde, conforme Tiago nos ensina no capítulo 4, versículo 6, pois ele diz literalmente que a graça é para os humildes. Abraçar a soberba é perder de vista a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e também somos santificados pela graça. A graça nos sustenta em nossas angústias e tribulações, fortalecendo-nos. Deus nos chama pela graça para servir na igreja e não e pela mesma graça nos capacita com dons para realizar o serviço cristão de forma eficaz. Enquanto servimos a Deus, a sua graça torna o nosso serviço aceitável e ele nos recompensa 100 vezes mais de graça pela graça. O Evangelho revela a justiça de Deus do começo ao fim, de fé em fé. A fé é a resposta apropriada ao chamado da graça divina. Portanto, toda a vida cristã é vivida debaixo da graça, sob a graça, de conformidade com a graça. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Tudo acontece dessa forma para o louvor da glória da graça de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 6. Algumas aplicações. Primeiro, reconhecer a nossa indignidade diante da imensidão da graça divina é algo que nós precisamos aprender. Reconhecer, aceitar, saber, não brigar com isso. Segundo, tributar à graça de Deus todo o louvor por todas as realizações de Deus em nós e através de nós para abençoar outras pessoas. Sempre devolver a Deus tudo aquilo que por meio de nós ele realizou, por meio de louvor, glória, honra, adoração e submissão. Terceiro, aprender a humildade debaixo da graça de Deus. Nós só aprendemos a ser humildes quando aceitarmos e entendermos como a graça trabalha. E nós não a merecemos de forma nenhuma, nem na salvação e nem na realização dos nossos serviços cristãos. Quarto, precisamos aprender a confiar na suficiência da graça a fim de obtermos segurança no serviço cristão. Quanta gente ansiosa, quanta gente nervosa, quanta gente apressada, precipitada, porque não confia na graça, não descansa na graça, mas quer fazer tudo com as próprias mãos, atropelando fases, rompendo barreiras que não deveriam ser rompidas, ultrapassando e atravessando portas que não deveriam ser abertas. Descanse em Deus. Confie na obra da graça. Não tenha medo do futuro. Ele pertence a Deus e Deus é bom. Deus é bom e Ele é gracioso para com você. Quinto, tomar atitudes de confiança em Deus sempre e recusar a bajulação das nossas capacidades. Quantas vezes na igreja a gente sofre com aqueles irmãos que querem fazer um charmezinho antes de ajudar, que se recusam, que se afastam, que colocam 1001 barreiras simplesmente, unicamente para que você as bajule. Ah, como é difícil lidar com a bajulação na igreja, porque ela é requerida muitas vezes como pagamento, como condição para servir. E a Bíblia diz que Deus não gosta de bajulação. Tome a atitude de confiar em Deus sempre e recuse bajular outros e recuse a bajulação dos outros. Faça de boa vontade, faça de coração. Sexto, vamos nos rejubilar no triunfo da graça que não nos despreza no serviço cristão, antes nos presenteia 100 vezes mais. Muitas vezes algumas pessoas quiseram me entristecer falando do quanto eu perdi
ao entrar no ministério de tempo integral. Quantas vezes me disseram que infelizmente eu assumi essa posição e essa era uma posição de vidraça que seria acertada por muitas pedras e essas pessoas não estavam mentindo. Mas ver, presenciar, participar do caminho da graça trabalhando na vida das pessoas é algo introcável, inegociável, que eu não posso abandonar. Onde Deus me levar com a minha família, com todas as dificuldades que a gente vai ter de enfrentar, as que já enfrentamos e as que ainda enfrentaremos, sempre vai valer a pena. Nunca será algo infeliz, porque o melhor lugar para a gente estar é debaixo dessa cachoeira abundante, superabundante, chamada graça de Deus sobre nós. Vamos fazer oração? Pai, como é bom te servir, sendo indignos, sendo incapazes, sendo incompetentes, mas vendo o teu poder agir nas nossas mãos, nas nossas palavras, na nossa imaginação para poder construir formas de serviço ao Senhor que vêm de ti e que não somos nós que inventamos. Oh Pai, visita cada irmão, cada irmã que está nessa sala assistindo a essa transmissão. Coloca no seu coração aquela semente que vai brotar e ser uma árvore frondosa, como um ipê que floresce inteiramente na primavera. E de longe chama a atenção. Ó Pai gracioso, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui comigo nessa transmissão. O Adraci, a Leandra, a Marlene, a Irene Fonseca. Pai, venha cada dia encher as suas vidas com a sua graça fiel. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Brandina, a Cleisa, o Diego, Maria de Lourdes, a Patrícia Leonardo, a Thelma, a Rosângela Pereira. Abençoa a Ana Lúcia, ao Silvio, Senhor Deus, a Marciane, a Irani, a Uda. Como é bom ver a Uda por aqui, Senhor. Abençoe o Marlon, enchendo cada dia a sua vida da tua graça, da tua bênção. Abençoa cada um. Enche os seus dias, as suas noites, as suas madrugadas, as suas tardes, dessa presença reconfortante que é o teu Espírito andando conosco, nos guiando, nos pastoreando, nos levando, Senhor Deus, por essa força que é o seu poder. E estende as tuas mãos para perdoar os nossos pecados e nos fortalecer diante deles para servirmos ao Senhor. Dá-nos uma noite de descanso e paz na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E nosso desejo também é que Deus abençoe cada irmão que está assistindo, mas não colocou nenhuma palavra de saudação aqui no chat. A você que depois assistirá a essa preleção em algum momento nas suas pesquisas, ou até mesmo nos procurando aqui no YouTube, guarde no seu coração o ensinamento dessa noite para te consolar, te fortalecer, te acalmar e principalmente para encher o seu coração de paz. Nós estamos terminando a nossa transmissão e desejamos que Deus te dê uma noite de alegria na sua presença, em nome de Jesus. Até a próxima transmissão na quarta-feira que vem. Tchau.